Após saber da notícia do falecimento do rei Afonso e da coroação de Eduardo, Henrique manda um aviso para Emily e até sua loja de artefatos místicos na cidade. Era um recado importante, então ele pediu rapidez. Emily recebe o recado e parte para se encontrar com seu fiel criado. E em menos de 1 hora, ela chega na loja. Espero que você tenha me chamado para me dar boas notícias, Henrique, pois eu deixei de experimentar meus novos vestidos que chegaram hoje de manhã para vir até aqui. Eu decidi tirar o luto, não vou mais vestir preto. Vossa Alteza, não é muito cedo para tirar o luto? Podem levantar suspeitas. Não, eu não quero ofuscar minha beleza com aquelas vestimentas pretas, e também o rei Atenor não merece uma lágrima sequer minha, quanto mais este sacrifício. Eu não vou mais colocar aquelas roupas, porque, para mim, a morte daquele traste foi meu renascimento. Eu compreendo, Vossa Alteza. Se me permite dizer, a senhorita fica linda com cores vivas, e quem sabe poderá conquistar o coração do príncipe Eduardo com suas novas vestimentas. Eu não quero conquistá-lo, Henrique. Emily, com uma expressão decidida, fixa sua atenção em Henrique e dá 2 passos para frente, se aproximando mais de seu criado. Só aquela coroa me importa agora, Henrique. O amor do príncipe Eduardo será para mim como uma gorjeta. Eu posso ganhar ou não. Eu entendo, Vossa Alteza. Mas ande logo, Henrique. Diga o que você quer falar comigo, porque pediu para que eu viesse aqui com rapidez. Eu encontrei a ocasião perfeita para a senhorita executar o plano que combinamos. Emily abre um sorriso modesto no rosto naquele momento. E que ocasião será esta? Presumo que ainda não esteja sabendo, mas o príncipe Eduardo será coroado rei de Winterville daqui 10 dias. O rei Afonso faleceu hoje de manhã. Não brinca, isso é sério? Por que haveria de brincar com a senhorita? Sei bem do que é capaz. Então Eduardo vai se tornar o rei de Winterville? Sim, e esta coroação será a ocasião perfeita para Vossa Alteza dopá-lo com este alucinógeno. Naquele momento, Henrique abre a gaveta da mesa e pega um pequeno frasco, depois entrega para Emily. Mas preste atenção, Vossa Alteza, use apenas 5 gotas na bebida, apenas 5 gotas. O que acontece se eu usar uma dose maior, Henrique? Ao invés de funcionar como alucinógeno, funcionará como sonífero, e então o príncipe Eduardo dormirá. Não se esqueça que a senhorita precisará passar a noite com ele e tomar aquelas ervas fertilizantes que lhe dei. Está bem, vou fazer exatamente como diz. Ao terminar de falar, Emily se vira e começa a se aproximar da saída. Vossa Alteza, espere, porém Henrique a chama novamente. O que foi dessa vez, Henrique? Ela para de andar e responde, virando apenas o rosto para o lado. Eu entendo que é um assunto delicado para a senhorita, mas precisa mesmo passar a noite com o príncipe Eduardo, de forma que fique grávida. Vossa Alteza me compreende? Neste momento, todo o trauma do seu passado deve ser esquecido. Emily fica muda, não responde. Ela apenas vira a cabeça para a frente, segue adiante e vai embora. Enquanto isso, Eduardo e Ana se encontravam no mesmo lugar de costume, nos extensos e verdes campos aos arredores do palácio, embaixo da árvore que já até exalava os aromas das flores amarelas, mostrando que o outono estava chegando. Embora a paisagem estivesse linda, Eduardo estava com um semblante triste. Ana nota, e seus olhos âmbares são banhados por um brilho contrito. Posso imaginar a sua dor, senhor Eduardo. Já soube do ocorrido, e eu lamento muito. Dói perder um pai. Sim, é uma dor que não pode ser caracterizada com palavras, mas esse assunto não é o motivo de nosso encontro, senhorita. Não, eu pensei que o senhor estivesse precisando de um abraço, de um carinho. Você me consolou quando meu pai morreu. Agora eu quero consolá-lo também. Eu admiro o seu gesto. Isso mostra que é generosa, senhorita Ana, e eu gosto disso. Eduardo, naquele momento, desliza seus dedos na face de Ana carinhosamente. Mas eu estou bem. Apesar da dor da perda, eu estou bem. Não se preocupe. Ana, mas eu vou ser coroado rei daqui a 10 dias e quero que você esteja ao meu lado, pois junto com a coroação vou anunciar nosso casamento. Naquele instante, Ana, movida pela alegria e pelo impacto da notícia, não consegue se segurar o riso e sorri. Meu amor, eu não posso acreditar. Enfim, vamos nos casar. Estou imensamente feliz. Ela também não consegue manter as regras de etiqueta, regras esta que toda princesa deveria seguir.
e então abraça e beija o príncipe Eduardo. Ana era a única mulher para quem Eduardo não tinha nenhuma hesitação. Naqueles tempos, se valorizava muito o comportamento recatado. Assim os dias foram se passando e logo chegou a época da coroação. No dia em específico, havia muita movimentação no palácio de Winterville. Os preparativos estavam acontecendo de maneira a realizar uma grande cerimônia. Muitos eram os convidados, mas a mistura entre nobres e plebeus na cerimônia dentro do palácio era uma novidade. Os nobres não gostaram nada quando souberam disso. Porém, ninguém ousava questionar Eduardo, e para falar a verdade, também não fora uma ordem direta dele, mas sim de Ana. Ela sempre odiou aquela divisão de classes. Enquanto os preparativos aconteciam no palácio, Eduardo, já todo arrumado, exalando imponência com aquelas vestimentas reais, que a propósito sempre lhe caíam tão bem, estava na sala do trono, resolvendo alguns assuntos do reino. Nem mesmo naquele momento ele ousava parar de trabalhar. Ele era um homem muito responsável, não era dado às canalices que se ouviam dizer dos homens nobres. Eduardo era um homem culto, inteligente, letrado e guerreiro. Sua personalidade era séria e imponente, porém ele sabia ser compassivo quando necessário, tinha um coração justo. E naquele instante na qual ele estava acabando de assinar alguns papéis, Emily entra na sala do trono sem antes ser anunciada. Ela sempre o pegava de surpresa. Emily estava elegante e bonita, usava trajes modernos e coloridos, além de joias e diamantes. Seus cabelos ruivos e compridos estavam, como sempre, muito bem arrumados e brilhosos. Ela entra e anda elegantemente até Eduardo, que estava sentado na cadeira do trono, alguns degraus acima do chão. Ele, no entanto, só o observava se aproximar, imaginando qual seria sua façanha dessa vez. Senhor Eduardo, ou melhor dizendo, Vossa Majestade, eu vim aqui para parabenizá-lo pela coroação. Acredito que o senhor será um grande rei, assim como foi um grande regente enquanto seu pai esteve doente e acamado. Obrigado, senhorita Emily. Agora que já entregou o seu recado, por favor, pode se retirar. Por que age de forma tão fria comigo, meu futuro rei? Acaso não se lembra que em breve nos tornaremos parentes? Sim, eu me lembro, assim como também me lembro de sua proposta desleal e das inúmeras tentativas posteriores de se aproximar de mim de forma desrespeitosa. Digamos que Emily não desistiu na primeira tentativa. Perdoe-me, Vossa Majestade, se eu me expressei mal. Entenda, eu te peço, que eu estava passando por um momento muito delicado e estava deveras preocupada com o futuro do meu reino. Agora deixe-me provar a Vossa Majestade que sou alguém digna de se confiar. Eduardo a observava, ali sentado no trono, e por um instante ficou um silêncio no ar. Ele estava pensando se permitiria ou não Emily prosseguir e quais riscos iria correr. Mas apesar de saber que ela poderia tentar outra vez seduzi-lo, ele optou por deixá-la continuar. Pois bem, estou curioso para saber como a senhorita pretende me fazer mudar de ideia a seu respeito, porque, como diz o ditado popular, a primeira impressão é a que fica. Emily então sorri modestamente. Sabia que Eduardo não iria recusar seu pedido. Ele jamais iria ser grosseiro a ponto de se recusar. Não fazia parte de sua índole ser rude, até mesmo com mulheres que ele acreditava ter baixa índole como Emily. Depois ela bate palmas e nisso um criado, não obstante Henrique, entra na sala do trono segurando uma bandeja com 2 taças de vinho. Eu quero brindar, Vossa Majestade, brindar a sua coroação e o seu casamento com Ana, minha irmã querida. Bom, nesse caso, senhorita Emily, devo mandar chamá-la, diz o futuro rei, já desconfiado e preparado para chamar Ana. Não será necessário, como o senhor deve saber, a minha irmã não bebe vinho. Será um brinde rápido para comemorar. Por favor, não me negue isso. Peço que confie em mim. Eduardo, já meio sem jeito, fixa bem seus olhos nos verdes de Emily. Ele não queria ser mais rude com ela do que já estava sendo. Afinal de contas, ela era uma princesa, não estava acostumada com esse tipo de comportamento. Em breve se tornariam cunhados. Ele então se levanta do trono. Estava usando uma capa felpuda de cor vermelha, que pertenceu a Afonso e que arrastava no chão. Naquele tempo, o rei, a autoridade máxima, utilizava a capa para mostrar a autoridade.
Ele desce os degraus e se aproxima de Emily, ficando frente a frente com ela, e Henrique do lado, segurando a bandeja com as taças de vinho em cima. Eduardo tinha quase 2 metros de altura, possuía ombros largos e era forte. Emily, ainda que com salto alto e muito alto, ficou na altura do tórax dele. Porém ela, com uma expressão séria, começou a ter uma recordação do passado, na qual, ainda menina e deitada no chão, sentia muita dor em sua parte íntima. A recordação iria continuar, se não fosse Eduardo chamá-la repetidas vezes, a trazendo de volta para a realidade. Senhorita Emily, aqui está a sua taça. Eu já peguei a minha. Agora vamos brindar. Precisa ser algo rápido, pois daqui a alguns minutos acontecerá a minha coroação e o anúncio do meu casamento com sua irmã. Sim, claro. Ela pega a taça, porém não mais com semblante alegre e empolgante como estava antes. Sua expressão facial agora revelava medo. Eles então brindam e em um gole só, Eduardo bebe todo o vinho da taça e depois a coloca sobre a bandeja. Pronto, eu estou satisfeito, agradeço pelo brinde. Espero que daqui por diante passemos a ter um bom relacionamento, senhorita Emily. E espero também que a senhorita se comporte de modo que eu não venha a desconfiar de sua índole outra vez. Ele pega a mão dela e beija. Emily ainda estava pensativa e temerosa, porque sabia o que teria que fazer depois, mas já era tarde. Quando Eduardo, depois de beijar-lhe a mão, se vira para retornar ao trono, durante o trajeto, ele começa a passar mal. Sua vista escurece e ele cambaleia para o lado, se apoiando no corrimão da pequena escada que teria que subir para se sentar no trono. — O que foi, Vossa Majestade? O senhor não está passando bem? Emily diz, olhando para Henrique e sabendo que o medicamento alucinógeno já estava fazendo efeito. Porém, Eduardo ouve de forma embaraçada sua voz. Ele então se vira e naquele momento ele vê Ana na fisionomia de Emily. — Ana, é você mesmo? Como entrou aqui, meu amor? Eduardo pergunta, colocando uma das mãos na cabeça, pois estava sentindo tontura. Naquele instante, Emily e Henrique se olham novamente e sabem que já podem prosseguir com o plano. Os dois se aproximam de Eduardo e sorrateiramente, sem que ninguém os visse, levam ele para algum dos inúmeros quartos que tinham no corredor do palácio e em seguida o deitam na cama de um quarto qualquer. Henrique então sai deste quarto e deixa Emily e Eduardo a sós. Depois disso, ela fecha a porta, respira fundo e volta a se aproximar do príncipe. Ele a olhava com admiração, porque via Ana. Ela olhava para ele com certa hesitação, porque estava com medo. Mas aproveitou dos delírios de Eduardo para subir em cima dele e começar a beijá-lo. Porém, quando seus lábios tocaram os dele, ela sentiu o coração acelerar, estava novamente com medo. Os sintomas se intensificaram ainda mais quando Eduardo a tocou inesperadamente. Ele a virou para o lado da cama e subiu em cima dela, para que assim pudessem prosseguir com aquele momento de romance. Porém, a jovem princesa mudou de ideia inesperadamente e começou a empurrar Eduardo. Ele, surpreso e vendo a resistência de Emily, a qual pensava ser Ana, sai de cima dela e volta para o lado da cama em que estava antes. — Ana, o que está acontecendo? Você parece assustada. Eu estou indo rápido demais. Perdoe-me, eu não quero assustá-la. Eduardo diz, vendo Ana. Emily então se levanta da cama, sem saber direito o que ia fazer. Ela fica muda e só observava Eduardo enquanto pensava em algo. Sua respiração estava forte e ofegante devido ao seu medo. — Olha, eu entendo você, Ana. Eu estou sendo indelicado. Ainda não nos casamos e... Eduardo tenta se levantar, mas não consegue. — Fique aí, meu amor. Pare exatamente onde você está. Emily responde, acabando de ter uma ideia. Depois se aproxima da cômoda, em cuja superfície havia uma jarra de barro preenchida com água e um copo. Ela coloca a água no copo, tira de dentro de seu leve decote o pequeno frasco contendo um alucinógeno que Henrique havia lhe dado e pinga 5 gotas na água. Depois leva para Eduardo beber. — Aqui está, meu amor, beba essa água. Ela fala de forma fria e querendo não se aproximar muito do príncipe. Mas Eduardo, sem entender o que estava acontecendo e vendo Ana na fisionomia de Emily, acaba bebendo a água sem desconfiar de nada. Afinal de contas, ele não ia levantar suspeitas de sua amada.
Com isso, em poucos minutos, ele desmorona na cama e dorme profundamente.